Sendo bem sincero contigo, fazem uns 2 meses mais ou menos que eu saí do Twitter e alguns motivos me fizeram tomar essa decisão. Isso não significa que eu não use ele uma vez ou outra, mas da maneira como eu fazia antes, não acontece mais. E eu tenho motivos grandes para isso, que eu vou te contar nesse vídeo hoje e que eu acho que você vai refletir sobre isso também. Para começar, eu quero trazer aqui um caso de um médico que bombou no Twitter esses dias, porque ele xingava muitas pessoas, era uma pessoa que chegava no perfil de outras pessoas, de terceiros, e xingava todo mundo aleatoriamente e gratuitamente. Daí esse perfil chamado Seu Futuro Ex, eles postaram meio que um exposed desse cara. E eu falei pra vocês, aqui no perfil dele ele já fala assim, né? Médico laureado, saúde mental e psiquiatria. Que saúde mental são essas, né? Recife, Teresina, Piauí, traveler, ou seja, viajante. E aí aqui o queridíssimo que fez a trend, ele vai trazendo vários prints, né, desse cara. E aí, nesse print aqui ele fala assim: vixe, é dentista, achei que era médico, next. Ou seja, né, já desrespeitou toda a classe artística de dentistas. Toda a classe de dentistas. E tem dentista que é artista também, né? E aí aqui começa finalmente os não pode, que é o bordão desse cara. Não pode usar bota, não pode comer pizza, não pode viajar de bicicleta. Aí fala que os caras é artificial, enfim, uma sequência de, eu diria, bullying digital, violência digital, agressão digital, assédio digital. Pra mim isso poderia configurar isso, né? Porque é muito chato uma pessoa chegar lá e ficar o tempo todo enchendo o seu saco. Isso porque é um cara que é um médico psicólogo, né? Segundo o que ele diz, pelo menos. Se você não me conhece, eu sou Andreus Bezerra, mas você também pode me chamar de Andy dos Planetas. Eu sou cantor e compositor independente, sou criador de conteúdo e DJ nas horas vagas. Esse aqui é o Nos Planetas. Aqui a gente conversa sobre entretenimento, indústria da música, famosos, mas sempre com um olhar mais aprofundado para entender como a trajetória dessa galera pode ajudar a gente e situações podem também ajudar a gente, seja na sua vida pessoal ou no seu trabalho, ou onde quer que você queira, né? E aí, hoje eu escolhi falar sobre o Twitter um pouquinho, mas como geral, e trazendo esse caso desse médico que foi mais um dos exposed, dos milhões de exposeds que acontecem no Twitter, anualmente, mensalmente, no Twitter, eu acho que, claro, que não acontece em exposed só no Twitter, mas lá é um dos lugares mais propícios para isso, porque é um lugar onde as pessoas, eu chamo de expurgo virtual, é o lugar onde todo mundo decide colocar para fora tudo que tem de ruim dentro de si, é o Twitter. Então parece um grande canal digital, onde as pessoas acham que podem vomitar o que elas quiserem e nada vai acontecer. Muitas vezes não acontece mesmo, não. E aí, eu sou uma pessoa que eu era muito fã de Twitter, viciado, usava todos os dias, todos os momentos, a cada hora. E chegou um ponto que eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal. Estava começando a me deixar um pouco, a limitar minha confiança, porque eu via muita negatividade, muita gente jogando ali até uma certa arrogância, uma certa pretensão, pessoas que acham que sabem de muito, que acham que sabem de tudo, que acham que são grandes maiorais do mundo e que sabem ditar o caminho, o que é certo, o que é errado, o que você pode ou não fazer, o que você pode ou não usar, o que é legal e o que não é legal. Como se fosse, eu não vou dizer uma ditadura porque eu acho muito mico quem compara um bando de gente colocando opinião, o que vem na cabeça numa rede social, com uma ditadura militar, né? Acho que é bem diferente, importante a gente dizer isso também. Nós não estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo no máximo uma fadiga digital, eu diria assim. A gente está vivendo uma fadiga digital, é muito difícil. Uma rede social, ela foi feita para as pessoas interagirem e colocarem lá o que elas quisessem colocar, desde que isso não desrespeite a individualidade do outro, né?
Eu acredito nisso, por exemplo, pelo menos. Sei que não é o que acontece. Mas em alguns lugares específicos, e o Twitter se tornou um pouco disso, que acaba se tornando um fluxo tão grande de pessoas o tempo todo falando e dando sua opinião e sentindo que podem falar sobre tudo, que devem falar sobre tudo, que precisam ter uma opinião sobre tudo, que isso saturou um pouco, sabe? Saturou um pouco, cansou a gente um pouco e até limitou um pouco também. Então, é limitante, eu acho, às vezes o Twitter ele pode te atrapalhar muito. Porque sabe a lógica de comparação? Ela também existe no Twitter. E quando você começa a entrar nessas armadilhas de comparação e ver que as pessoas estão ali falando como você deve viver, qual é o certo e qual é o errado, isso automaticamente te faz refletir, será que eu tô fazendo certo? Sendo que isso é uma coisa que a gente já faz naturalmente, porque a vida pede. Então, quando você... Acho que o Twitter, às vezes, ele pode fazer com que você caia na armadilha de querer colocar uma régua na sua vida de acordo com a opinião dos outros. Porque não sei quem postou no Twitter que é legal fazer isso, ou que não é legal isso aqui, então eu tenho que fazer igual ele disse, porque é o correto. E isso é muito ruim e muito limitante, porque você não tem a oportunidade de ser você e de poder fazer suas próprias escolhas e foda-se a opinião do outro, tá ligado? Que é sobre isso no final. É mandar... você não gostou não? Então vá se... Entendesse? E aí o babado é que quando eu comecei a perceber que aquilo estava afetando a minha autoimagem, estava me gerando ansiedade, e era também um vício, que eu acho que era o pior, porque eu não conseguia ficar... Eu entrava no Twitter, eu acho que de 15 em 15 minutos. E aí eu olhei pra mim e fiz, cara, não, eu preciso parar, eu preciso focar minha energia em outros lugares para que eu consiga chegar nos meus objetivos. Eu tenho objetivos, eu tô olhando para uma direção e eu preciso focar onde é importante. No meu trabalho é importante que eu esteja ativo na maioria das redes sociais. Mas hoje eu estou ativo no YouTube, eu estou ativo no Instagram e eu estou ativo no TikTok. Então, às vezes é sobre você fazer suas escolhas, sabe? Eu fiquei muito tempo ativo no Twitter e foi legal, mas eu acho que... Mas chegou o momento de escolher as suas batalhas. E aí eu entendi que o Twitter não fazia mais tanto sentido pra mim, na minha vida, naquele momento. Por mais que eu ainda tenha um carinho muito grande por ele, não vou dizer pra vocês que é fácil. Eu morro de vontade de baixar ele no meu celular novamente. Eu não excluí minha conta, ela tá lá ainda, existe. Às vezes eu chego, dou uma opinião aleatória e saio, ou falo alguma coisa e saio, mas definitivamente não é mais uma rede social que faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Eu realmente tirei ela do meu cotidiano. Porque o Twitter, por muitas vezes, era uma fonte de informação, era onde você se sentia parte do todo, era onde você se sentia parte da comunidade, onde acontecem ainda hoje discussões, algumas delas relevantes ainda também, né? Tem perfis interessantes no Twitter, tem o meu amigo aí, Emanuel Bento, que faz conteúdos de verdade, de qualidade no Twitter. Então, isso são características positivas da plataforma, mas não faz mais sentido pra mim, por conta dessas outras coisas que eu te falei. E aí, se tudo isso que eu tô falando pra você fez sentido, você chegou até aqui, por que tu não se inscrevesse no canal ainda? Se inscreve aí, dá um like nesse vídeo, deixa teu comentário, isso é muito importante pra eu entender que eu não tô sozinho nessa conversa. Mas a verdade é que o Twitter, ele vai esmagar você. E eu nem vou deixar isso apenas pro Twitter, eu acho que as redes sociais estão esmagando a gente. A gente está cada dia mais viciado no celular, cada dia mais maluco com isso. E aí aquele cara, o médico, que chega para falar no perfil das pessoas o que ele acha que ele pode falar, porque na cabeça dele ele tem esse direito, vamos combinar, um homem branco, né? Tem essa lógica na cabeça dele de que ele... Quase como se ele tivesse direito sobre o corpo do outro para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E o Twitter, de certa forma, também é um pouco disso, sabe? Então eu entendo que a galera acha massa que a galera esteja lá criticando ele e fazendo essa exposição, mas isso precisa também servir como reflexo. Não pode ser uma exposição por exposição, senão vira pão e circo.
entendeu? Tem que ser uma exposição, mas que faça também a gente refletir sobre o que a gente está produzindo, né? Que tipo de falas a gente está produzindo, que tipo de conteúdo a gente está produzindo, o que a gente está colocando nesses espaços virtuais. Eu acho que esse é um debate urgente e caloroso no Brasil, principalmente nesse momento. E aí, se você sente que tá tudo muito atribulado, tudo muito intenso, tudo muito corrido, sei lá, às vezes o que você precisa é abdicar de uma rede social da sua vida, tá ligado? Para que você respire mais, para que você olhe para a vida mais, para que você olhe para o mundo mais. A gente tá olhando para a tela do celular o tempo todo e a gente tá esquecendo que tem um mundo ao nosso redor, um universo ao nosso redor. E isso para mim tem sido um mantra que eu tenho tentado colocar nos meus dias para que eu lembre que a gente só vive uma vez e que essa vida não pode passar na tela de um celular, sabe? Por mais que eu esteja aqui, por mais que eu seja criador de conteúdo, escolham os seus criadores para vocês acompanharem. Saibam o que vocês estão consumindo. Isso é muito importante. E é isso. Mais uma vez eu vou te pedir. Inscreve, dá o like. Esse canal tá aqui rumo a 500 inscritos. E eu só consigo isso se eu tiver você do meu lado. Então, conto contigo, tá bom? Até o próximo. Cheiro.